Muito boa tarde, são 12 horas 25 minutos e é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos iniciando a edição dessa quarta-feira, ao vivo para toda a cidade de Manaus, do programa Exija Seus Direitos. Nós que já estamos no ar já há 18 anos, fazendo valer o direito do cidadão e da cidadã, do consumidor e da consumidora. Hoje o programa tem apenas 20 minutos, porque vocês já sabem que a Band é o canal do esporte, hoje muito futebol. Na tela da Band nós temos só 20 minutos no Exija Seus Direitos. E vamos aproveitar bem esses 20 minutos para mostrar a precariedade nos serviços de abastecimento d'água na cidade de Manaus, principalmente nas zonas norte e leste da cidade de Manaus. Apesar das décadas em que a empresa atua na cidade de Manaus, os problemas também acompanham o mesmo período. Nesse momento foi embora a água. Isso acontece com que frequência aqui no conjunto? Todos os dias. O Exija Seu Direito vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Eu vou conversar hoje com a dona Silvana Conceição da Silva, que procurou o programa Exija Seus Direitos para tentar localizar o pai do seu filho, o senhor Marcelino Jesus Picanço Oliveira. Aproximadamente um ano atrás, a Silvana teve um relacionamento com o Marcelino e desta relação ela acabou engravidando. Desde quando o Marcelino recebeu a notícia que seria pai, vejam como são as coisas. Ele, ao invés de assumir a criança que está no ventre da Silvana, acabou sumindo do mapa. Sabe-se que Marcelino é natural de São Luís, no estado do Maranhão, mas residia aqui na capital há cerca de um ano. Eles eram vizinhos. Os pais chamam-se Francisco de Nazaré Oliveira e Maria de Nazaré Oliveira. Ele ainda possui mais 2 filhos que são conhecidos como Fernandinho e Nenzinha. Esta é a imagem do Marcelino Jesus Picanço de Oliveira. Através de uma vizinha, a Silvana ficou sabendo que o Marcelino poderia estar morando no bairro Aliança com Deus, aqui em Manaus. Ela gostaria de reencontrá-lo para que ele possa também assumir a responsabilidade do filho, que é tanto do Marcelino quanto da Silvana. Quer dizer que quando você deu a informação da sua gravidez, o Marcelino não pensou 2 vezes e acabou desaparecendo do mapa. Foi, ele pediu a conta do emprego, mudou de endereço. Eu procurei a justiça e desde lá ele vem mudando de endereço constantemente, né? Para não assumir responsabilidade. Você já teve audiências na justiça, Silvana? Tive 3 audiências e nenhuma ele compareceu. E ele fica mudando de endereço exatamente para fugir da sua responsabilidade, das notificações da justiça. Exatamente. O que você acha de um homem que faz isso? Eu acho que é uma falta de caráter muito grande, né? Eu acho que do mesmo jeito que ele é homem para fazer, tem que ser homem para assumir, né? Ter sua responsabilidade. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, agora assumir sua responsabilidade. Isso é um direito, né? O que você não quer mais é conviver com ele. Você quer que ele assuma a responsabilidade dele de pai. É isso que você quer. Exatamente. Na verdade, a gente nunca chegou a conviver junto, né? Mas direito de filho, independente dos pais estarem junto ou não, eu acho que são os mesmos. Né? E você recebeu uma notícia de uma amiga sua que ele poderia estar morando no Aliança com Deus. O último endereço dele, que essa minha amiga disse que encontrou com ele no ônibus, ele falou que estava lá, né? Ela não tem endereço, não tem nada? Não, ele só falou que estava morando lá. Quer dizer que o Marcelino hoje é quase um cigano, então? Exatamente. Tá de ponto em ponto. Sempre que eu descubro onde ele está, ele foge. E você vai ter o neném quando? Eu tô com uma cirurgia marcada agora para segunda-feira, né? Exatamente por isso que eu tô mais... Já segunda agora? Exatamente, segunda-feira. Tá? É homem ou é menina? É homem. Já escolheu o nome? Não vai ser, com certeza, Marcelino Júnior. Com certeza não. Não vai ser isso. Não, vai ser Davi. Davi. É. Pois tá bom, que você tenha um bom parto, que venha com saúde, e nós vamos tentar localizar o seu Marcelino para que ele assuma as suas responsabilidades, tá bom? Tá, ok. Desde já eu agradeço. Viu? Agradeço você. A Silvana me contava aqui que ela está hoje sendo ajudada, amparada por vizinhos, porque infelizmente não se faz mais homem como antigamente, né? O Marcelino Jesus Picanço Oliveira. Porque na hora de assumir, quando ficou sabendo da paternidade, ele simplesmente desapareceu, sumiu do mapa, pediu as contas do emprego, saiu do emprego, Monteiro.
fica mudando agora de endereço como um nômade, para que a justiça não o encontre mais, exatamente porque ela já ingressou com uma ação de reconhecimento de paternidade, e o seu Marcelino, que foi homem para fazer, não está sendo homem para assumir. Então, se você tem alguma informação sobre Marcelino Jesus, que carrega o nome de Jesus Picanço Oliveira, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa. Vocês viram a Silvana não quer nada do Marcelino, quer que ele tenha o mesmo ato de homem quando teve ao fazer, que assuma agora a paternidade de um menino que deve nascer com saúde, se Deus quiser, perfeito, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, e vai receber o nome de Davi. Então nós estamos tentando hoje, através do nosso quadro Procura-se, localizar o cidadão conhecido como Marcelino Jesus Picanço Oliveira. Se você tem alguma informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Até que hora nós vamos hoje? 12h45, são 12 horas e 31 minutos. Há algum tempo eu venho falando no nosso programa a respeito de pichações. Nós estamos há dias de recebermos aqui turistas, empresários, jornalistas que vão aportar na cidade de Manaus, vindo da Itália, do México, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Croácia, da França, enfim, de vários países. E são pessoas que não são acostumadas com este vandalismo que nós temos no Brasil, e em Manaus a situação não é diferente, que é a questão das pichações. Eu e o Marcelo Ramos fizemos inclusive uma lei aumentando a penalidade para essas pessoas, porque nós achamos uma tremenda falta de respeito essa questão de depredação do patrimônio público, de um esforço gigantesco. Muitas vezes a prefeitura, o governo federal inaugura uma creche, inaugura uma escola, inaugura um pronto-socorro, inaugura um viaduto, e no outro dia esses monumentos públicos, prédios públicos que são feitos com recursos públicos, são pichados por esses vândalos. Eu estou dizendo isso porque eu estou muito revoltado. A prefeitura investiu um dinheiro para tentar fazer com que a gente vivesse e vivenciasse mais ainda essa questão da Copa, pintando os viadutos de verde e amarelo. E a prefeitura pintou um viaduto de verde e amarelo num dia, no outro dia o viaduto já amanheceu pichado. Então a prefeitura precisa, a polícia precisa, o poder público precisa identificar essas pessoas. Não dá mais para a gente continuar gastando dinheiro público com esses cidadãos que não têm nenhum tipo de compromisso com a sociedade. O que nós queremos verdadeiramente é que essas pessoas sejam identificadas e sejam responsabilizadas. Quanto de dinheiro público é investido tão somente para pagar estas pichações? Na maioria são gangues. São gangues que conversam, inclusive, em mensagens grifadas. Nem todo mundo tem entendimento sobre o que essas pichações querem dizer, mas a polícia precisa identificar essas pessoas, e eu teria o maior prazer do mundo em identificar aqui esses pichadores. Se você conhece pichador, se você conhece essas gangues, denuncie o nosso programa, denuncie a polícia. Nós não podemos mais continuar convivendo com esse pessoal. Já chega. Temos que botar um limite nessa questão, dar um basta nessa situação. Não é prudente que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal continue fazendo obras e os pichadores acabem por macular e denegrir a imagem desses órgãos. Não dá mais. Uma vez picharam a minha casa. Picharam o muro da minha casa. Aí eu coloquei câmeras lá. Aí nunca mais picharam. Eu acho que a prefeitura poderia inclusive adotar essa questão de colocar câmeras nos principais pontos turísticos da cidade de Manaus, nos viadutos, mas umas câmeras escondidas, para que pudesse filmar a ação desses vagabundos, porque não pode chamar uma pessoa que tem prazer em pichar patrimônio público em cidadão. Para mim é vagabundo, pichador é vagabundo, não tem outro adjetivo.
Vocês não têm ideia do que esse pessoal causa de prejuízos, não apenas aos prédios, mas à imagem da cidade de Manaus. Eu acabei de dizer que nós vamos receber aqui turistas do mundo inteiro e vão ver uma cidade toda pichada por conta da ação desses vagabundos. Então nós temos que identificar, endurecer as regras, chamar os pais precisam ser responsáveis com relação a atitudes dos seus filhos. Chega já, Manaus já está no limite. Muitas vezes no corre-corre no dia a dia nós não temos a percepção, mas se nós começarmos a prestar atenção, vocês vão ver o que tem de pichação na cidade de Manaus. Eu acho que 99% da população brasileira estão aprovando a Copa do Mundo no Brasil. Mas é claro que existe um grupo de descontentes. Muitas pessoas estão descontentes porque acham que o dinheiro da Copa poderia ter sido investido em outras demandas. É um caso muito complicado, muito profundo. Se a gente levar ao pé da letra, isso é verdade, mas nós não podemos perder de vista aí os turistas que nós teremos também no estado, nos estados brasileiros, em especial no estado do Amazonas. Mas ontem houve uma grande manifestação em Brasília, nós temos inclusive as imagens, o Monteiro vai colocar no ar. Invadiram a Praça do Congresso, índios flecharam policiais, tomaram a rampa do Congresso, aproximadamente 2.500 pessoas participaram desta manifestação, um grupo de aproximadamente 300 índios que desembarcou na capital federal para protestar contra regras na demarcação de terras indígenas. Um pelotão de cavalaria, um integrante do pelotão da cavalaria foi atingido por uma flecha. Olha, essa imagem já correu o mundo, né? Essa é a imagem do confronto da Polícia Militar do Distrito Federal com os indígenas e nós ficamos muito entristecidos, é claro, porque nesse momento os olhos do mundo inteiro estão voltados para o nosso país. Então, é preciso que tenhamos cautela, paciência, porque muitas vezes uma manifestação como essa pode colocar em risco, em xeque, a imagem do Brasil perante os olhos do mundo, nós que já temos uma imagem um tanto quanto arranhada em diversos pontos, e esta questão que envolve os índios também é algo preocupante. Esta é a foto que correu o mundo, estas fotos percorreram já o mundo inteiro, e aí me parece um momento em que um integrante, um soldado da cavalaria, acabou sendo flechado por um índio e foi atendido pelo SAMU, mas passa bem. Muito bem, um abraço ao Dimerson, o pessoal da Tóquio Componentes, são 12h39. Nós temos recebido quase que diariamente aqui na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia muitas reclamações com relação à má prestação de serviço por parte da Manaus Ambiental. São cobranças indevidas, cobrança de taxa de esgoto onde não existe o tratamento e a coleta do esgoto, a falta d'água, má qualidade da água, enfim, cobranças onde não existe a prestação. A Manaus Ambiental está cobrando de várias residências, de várias famílias, uma conta por um serviço que ela não presta, o que não deixa de ser um crime contra as relações de consumo. Nós fizemos um apanhado geral, porque eu participei recentemente, inclusive, de audiências em vários pontos da cidade de Manaus, principalmente no Viver Melhor, e existe uma grande gama de insatisfação por conta da má qualidade dos serviços prestados pela empresa Manaus Ambiental. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. O município de Manaus tem uma população estimada em quase 2 milhões de habitantes. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a capital do Amazonas permanece como a 7ª entre as mais habitadas do Brasil. Com o crescimento desordenado, surgiram muitos problemas. E o mais grave, o abastecimento de água, que atinge centenas de pessoas diariamente. Ocorre que todos os dias nós amanhecemos sem água, né? As crianças muitas vezes deixam de ir para o colégio porque não tem água para tomar banho, nem para tomar o café. Meus filhos estão carregando balde de água para a gente estar tomando banho, fazendo as coisas. Em diversos bairros da capital, inclusive em áreas consideradas nobres, não existem rede de esgoto, mas a cobrança
é sagrada. Há mais de 40 anos eu moro aqui e até hoje não fizeram rede de esgoto. Então vamos fazer, em Manaus Ambiental, botar a rede de esgoto aqui, ó, nessa rua aqui. Nós estamos precisando, todos os moradores precisam. Nossa conta dá 25, a gente tem que pagar 50. Se dá 150, tem que pagar 300. Quer dizer, por causa dessa 100% de taxa de esgoto. Se a gente não vê retorno, a gente não tem retorno disso. As reclamações pela má qualidade no serviço não param por aí. Recentemente, Luciane sofreu na pele o descaso da concessionária. Foram 23 dias sem água em casa. A Manaus Ambiental veio à casa do meu vizinho ao lado, mexendo na tubulação deles e, por engano, cortaram a água da minha mãe. Eu pago minha conta todo mês em dia, que é a casa da minha mãe, mas quem paga a conta sou eu, entendeu? Então eu fico subindo a escada aqui carregando água no balde, carrego a água do poço que eu tenho lá atrás, no quintal, mas da torneira mesmo não tenho há 23 dias. A Manaus Ambiental passou a operar em maio de 2012 e atuará na cidade nos próximos 28 anos. A promessa de investimentos e a excelência na prestação de serviços aos consumidores parece longe da realidade. 8 dias, mano, que faz que não dá um pingo de água. Mas isso não é 8 dias, isso faz mais de 4 anos que essa luta. Às vezes eu levanto de madrugada, chega lá, aquele pouquinho d'água, não dá pra nada. Minha família é grande. Então a gente gostaria que viesse água, porque a gente paga a conta em dias, justamente para ser beneficiado da água. Então a gente quer água, no Amazonas aqui tanta água e a gente sem água. Nos conjuntos habitacionais Viver Melhor 1 e 2, no Santa Etelvina, zona norte de Manaus, os habitantes são de baixa renda e sobrevivem da ajuda que recebem do governo. Eles reclamam das cobranças abusivas nas contas de água. A minha conta esse mês veio 194, eu achei um absurdo, como é que aumentou tanto? Do jeito que eu gastava mês passado, eu gastei esse mês. A gente liga, pergunta o motivo, eles enrolam, botam a gente para escutar uma musiquinha no telefone, acaba desligando, não se resolve a situação e assim nós estamos empurrando com a barriga todos os dias sem abastecimento de água. No momento em que nós estamos gravando a reportagem aqui no conjunto Viver Melhor, primeira etapa, recebemos a informação de que acabou de faltar água, é isso mesmo? Verdade. Nesse momento foi embora a água. Isso acontece com que frequência aqui no conjunto? Todos os dias. Que eles criassem vergonha na cara e dessem mais valor aos consumidores, que pagam o salário deles. Nós, mulheres do Viver Melhor, vamos ficar tudo careca, tanto cai nosso cabelo. Porque tem muita gente aqui que não tem condições de comprar um pão de manhã, quanto mais pagar esgoto de 100% e a água também. Este defensor público da área de defesa do consumidor fala da situação enfrentada pelos moradores do Viver Melhor e, sobretudo, da prestação de serviços da Manaus Ambiental. Lá mesmo no Viver Melhor, a população relatou que o esgoto não é tratado. Eles chegaram a apontar lá locais onde os mananciais que existem lá estão sendo poluídos com relação ao escoamento dos esgotos, que eles pagam e não têm a contrapartida, que é o tratamento. E não são raros também os locais onde as pessoas pagam e a água não chega. Para isso, a Defensoria, a Assembleia, o Ministério Público tem dezenas de ações processando a concessionária. E a resposta é a resposta mais insólita que existe. A Manaus Ambiental informa que não é obrigada a fornecer água e que tem um contrato até 2045 para fornecer água. É um absurdo. Bom, eu concordo com meu amigo Carlos Alberto. Aliás, um abraço ao doutor Carlos Alberto, grande defensor público. Nós temos muitas ações contra essa concessionária de água na cidade de Manaus, mas enquanto o poder público concedente, que é a prefeitura, não chamar a empresa à sua responsabilidade, infelizmente essa empresa vai continuar roubando dos consumidores, porque cobra taxa de esgoto onde ela não oferece a contraprestação de serviço. Ela vai continuar enganando a população da capital, afirmando, dizendo e prometendo que vai colocar água e não coloca. Cadê a tarifa social que até hoje não saiu do papel? Cobranças indevidas, cobranças onde não existe a contraprestação do serviço. Eu tenho uma ação contra a empresa Manaus Ambiental, exatamente pedindo a suspensão da cobrança da taxa de esgoto, que é outra imoralidade que só acontece na cidade de Manaus. Final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar o Câmera 3. Boa tarde, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã. Solidariedade, os seus braços sempre abertos pra reencontrar. Seu amor é forte pra suprir
escuta os dois lados, de quem tá certo ou